Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. É bom estarmos reunidos. É bom ouvir essa chuva que cai. Eu, pelo menos, aprendi na minha caminhada cristã a não ficar reclamando de situações climáticas. Porque eu acho muito engraçado, quando está muito sol, querem frio. Quando está frio, querem calor. Se está sem chuva, pede chuva. Se tem chuva, pede para parar. Então acaba caindo em frases que nem sempre são frases de reconhecimento de que Deus é bom e a sua misericórdia tem nos assistido. Louvado seja Deus pela chuva. Louvado seja Deus pela vida e por cada aspecto da nossa existência. Nós vamos ao final estar orando pelas pessoas. Então aquilo que faremos agora vamos fazer ao final dessa mensagem. Queremos pensar um pouco nesta noite, que Deus assim nos ilumine, para que a gente entenda as Escrituras e consiga, com a graça de Deus, com o poder de Deus, viver as Escrituras. É interessante, irmãos, que segundo os antropólogos, estudiosos da forma de agir do ser humano em diversas culturas, é possível observar que em cada uma delas há uma forma de relacionar com a divindade. Em cada uma delas, de algum modo, o ser humano procura relacionar-se, orar, prestar adoração àquela divindade que acreditam. Ainda que, segundo a compreensão das Escrituras, adoram a deuses que de fato não são, adoram a imagens de esculturas, a artigos feitos pelas mãos humanas, todavia é uma expressão religiosa deles. E o que nós percebemos em comum nisso? Um desejo, um anseio de contato com o divino. Em quase todas as culturas, pelo menos até onde eu pude ver, é possível observar, em uma medida ou noutra, um desejo de contato com o transcendente. Esse contato geralmente é feito com atos culticos, os mais diversos possíveis, mas também com rezas, com preces ou com orações. De tal maneira que orar ou dirigir súplica, clamor, não é exclusividade do povo de Deus. Porém, nós reparamos no texto bíblico que a oração, desde o início lá de Gênesis, parece que ela permeia a vida dos cristãos. Mas o que é orar? O que é oração para você? Oração forte ou oração fraca? Oração bonita ou oração que não é tão bonita? Oração curtinha ou aquela oração mais extensa? Oração abusando do vernáculo ou uma oração com palavras modestas, simples? Qual seria então a forma correta de orar? Quando perguntamos isso e analisamos isso, talvez algumas dessas perguntas você mesmo já tenha feito no teu coração. Será que Deus ouve a minha oração? Será que eu tenho uma oração forte? Será que o pouquinho que eu falei, o pouquinho que eu orei, Deus escutou? Essa dúvida parece também que permeia as Escrituras, a ponto de, em determinado momento do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os seus seguidores chegaram para ele e disseram: Senhor, enfim, como devemos orar?
os outros orando e falava, poxa, que palavras bonitas, mas eu não sei falar tudo isso. Na verdade, acho que eu não sei falar nem metade. Eu via situações, as pessoas orando, e ficava admirado com aquilo. E em determinadas circunstâncias eu também perguntei, Deus, como que eu devo orar? Qual deve ser, ou qual seria, baseado na tua palavra, a oração correta? Queremos ver nesta noite como orar conforme o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo. Convido você a abrir as Escrituras do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus. Boas Novas de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo 6. Boas Novas de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo 6. Essa sequência é conhecida também como Sermão do Monte. No capítulo 6, a partir do versículo 5, o Senhor Jesus Cristo começa a deixar instruções, orientações para os seus seguidores a respeito de qual deveria ser o procedimento correto a respeito da oração. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. Nós vamos ler até o versículo de número 8. Assim diz a palavra do nosso Deus. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. E em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Amém. Meus queridos, a gente repara o Senhor Jesus Cristo aqui, colocando algumas instruções para a nossa vida. Instruções essas extremamente necessárias, em tempos onde essa mania de oração forte, oração fraca, oração que tem poder, oração que não tem poder, esses modismos evangélicos têm permeado as igrejas. E mais, tem entrado no coração de alguns. Fulano tem oração forte, o outro tem oração fraca. O que é isso? Isso tem base na Bíblia? A minha compreensão é que não. Porque o poder da oração não está em quem ora, mas a quem eu oro. O poder em fazer acontecer alguma coisa não está necessariamente na minha fé, mas na confiança que eu tenho no Deus que executa. É evidente que não podemos negar que existem irmãos e irmãs que, por causa de experiência com Deus, parece que tem uma fé maior que a nossa. Parece que Deus escuta mais as orações daquele irmão do que a minha. Só que isso, eu repito, é só uma aparência. É só uma aparência. Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e os seus ouvidos estão abertos a receber a súplica do seu povo, em todo lugar, em todo tempo, de todo modo. E aqui o Senhor Jesus Cristo começa a trazer algumas instruções que eu quero analisar com vocês. Primeiro, ele diz o seguinte: não ore a Deus procurando ser visto como mais espiritual do que os outros. É terrível, irmão. Terrível, mas há um pecado sutil na oração, há um pecado velado na oração. Não necessariamente você orar a Deus, mas você se julgar mais espiritual do que o outro pelo tanto que você ora. Você querer aparentar uma espiritualidade
pela oração pública que você faz. O Senhor Jesus Cristo começa: quando orardes, ou seja, isso demonstra que seria um momento especial, não seria um momento comum. Ainda que a palavra de Deus fala que nós devemos orar em todo o tempo no Espírito, nós também devemos ter os momentos especiais com Deus de oração. Orar em todo o tempo no Espírito significa estar atento à voz de Deus e falando com Deus. Mas aqui ele está se tratando de um momento singular na oração. Fala: e quando orardes, não sereis como os hipócritas. Quem são esses hipócritas? Não sabemos. Não sabemos. Alguns poderiam dizer: são os fariseus, outros os escribas. Mas a palavra de Deus não nos comunica. Mas a atitude do hipócrita é ensinada. Qual que era a atitude do hipócrita aqui? Porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos campos das praças. Seria essa a atitude hipócrita? Não, não é. Porque assim, se assim fosse, nós teríamos irmãos e irmãs da Bíblia Sagrada que tiveram atitude hipócrita. Oraram em pé, oraram nas praças, oraram pelas pessoas. Seria o fato de orar em pé ou orar numa praça a atitude hipócrita? Não, não é essa. A atitude hipócrita, ele deixa muito claro no fim dessa passagem, diz assim: para serem vistos dos homens. Queridos, por incrível que pareça, a oração na vida de alguns pode se tornar motivo de soberba, motivo de orgulho, motivo de vaidade. Fazer a oração mais bonita para que os outros vejam como você é eloquente, para que os outros apreciem você como uma pessoa muito espiritual. A hipocrisia aqui estava não em orar, não na forma que estavam orando, mas no propósito daquela oração. Vocês lembram da parábola que o Senhor Jesus Cristo disse sobre o fariseu e o publicano? Jesus contou uma parábola que dizia que duas pessoas foram ao templo para orar. O publicano, por saber de seus pecados, de seus erros, ficava ao fundo, batia a mão no peito e dizia: "Sê propício a mim, pecador." Enquanto o fariseu lá na frente, em pé na sinagoga, dizia: "Ah, Deus, que maravilha, eu sou um homem muito espiritual, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, e tem mais, não sou igual aquele que está lá no fundo, aquele ladrão." E o texto bíblico nos diz que o publicano desceu para casa justificado, enquanto o outro não. Meus queridos, a palavra de Deus nos diz claramente de que a atitude do hipócrita aqui é querer ser visto pelos homens, de tal maneira que quando os homens reconhecem nele alguém muito espiritual, a recompensa já foi dada. Ele não estava buscando algo de Deus, ele estava buscando algo das pessoas. Quando eu leio essa passagem, eu vejo que nós devemos tomar muito cuidado, especialmente os pastores. Não que os membros não precisem, mas os pastores precisam tomar cuidado dobrado, para que nossas orações não sejam simplesmente um momento de cumprir um ritual religioso, para que a igreja veja que eu intercedo, para que eu oro, a igreja perceba de que os seus pastores oram por eles. Não, nosso propósito não tem que ser esse. O nosso propósito tem que ser de orar a Deus, falar com Deus, apresentar o nosso rebanho a Deus, as nossas causas a Deus, independente dos homens verem ou não. Então percebam que aqui está mais envolvida a atitude, uma atitude de uma espiritualidade de aparência. E a primeira coisa que Jesus fala: não façam como eles, porque ao fazerem isso, já receberam sua recompensa. Todavia, quando ele diz para não fazer, ainda não recebemos a resposta de como fazer.
Segundo, aí ele vai mostrar o que deve ser feito. Verso 6: Tu, porém, quando orares, ou seja, novamente colocando aquela oração singular, aquele momento especial teu com Deus. Você tem tido um momento especial com Deus? Você tem reservado na tua vida momentos para estar na presença de Deus? Falar com Ele? Ele diz: quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Ore a Deus em secreto. Significa buscar intimidade e comunhão com Ele somente. Muitas pessoas, irmãos sinceros, eu entendo assim, compreendem essa passagem de forma equivocada. Eu já vi irmãos dizendo o seguinte: nós só podemos orar no quarto e com a porta trancada, porque a palavra diz que entra no teu quarto e ora em secreto. Então você tem que entrar no quarto, trancar a porta e aí você pode fazer oração. Agora imaginem vocês aquelas pessoas que dividem o quarto com várias pessoas, vários familiares. Me recordo que numa época não muito agradável de minha vida, eu morei numa pensão, e no quarto que eu morava tinha mais 8. Eu nunca ia conseguir cumprir essa palavra, porque o quarto não era meu, eu não tinha como fechar, não tinha como ficar sozinho. Evidente, meus queridos, que Jesus não está falando aqui com o local da oração. Jesus não está falando que o quarto é o único local que você deve orar, mas Jesus está falando da atitude na oração. E que atitude é essa? De você ter um momento a sós particular com Deus. Momento singular, um momento reservado, um momento especial, para você dialogar, para você apresentar ao Senhor as tuas orações. Quando olhamos para isso, nós devemos perceber que diversos irmãos na Bíblia Sagrada oraram em locais que não eram o quarto. Qual que era o local preferido de Jesus mesmo para a oração? Monte. Vamos lá, mais uma vez, não tem nada de mágico no monte. Também a igreja evangélica foi desenvolvendo uma teologia falsa de que a oração só tem poder se for no monte. Para, isso aí não existe. A ideia de Jesus naquela época era que o monte era um lugar mais reservado, devido a ele ter vários seguidores, onde ele podia passar um tempo a sós orando, só isso. Não é que no monte está mais alto, está mais perto de Deus. Esquece, não tem nada disso. É que era um momento a sós com Deus. Eu posso até dizer e afirmar que o monte ali para Jesus era o quarto de oração dele, sem problema, onde ele orava em secreto. E o Pai que vem em secreto o recompensa. E o que significa isso? Recompensará. Significa atender, fazendo aquilo que é melhor para você, atendendo o teu pedido ou não. Aliás, nós temos muita facilidade quando Deus atende o que pedimos, exatamente como pedimos. Mas não poucos crentes começam a espernear, dar chilique, quando não é atendido do jeitinho que pediu, ou na hora que pediu. E possivelmente esses irmãos ainda não entenderam o que é orar, não compreenderam a dimensão da oração, que é uma dimensão de você se dirigir ao Todo-Poderoso, aquele que é maior que você, aquele que está acima de você e sabe das suas necessidades, conhece o que você precisa e está disposto a fazer algo diferente na tua vida. Porém, não necessariamente do jeito que você quer, do modo que você quer, a hora que você quer, naquele instante que você acabou de pedir. Ainda que Ele pode. Não estamos aqui anulando a possibilidade da ação imediata, naquele instante de Deus. Mas nós estamos querendo dizer que a
isso. A oração não é para você levar algo para Deus e Ele te atender no ato, mas é para você desenvolver intimidade, relacionamento com o teu Pai, com o teu Senhor. Como orar? Primeiro, não ore a Deus procurando ser visto como mais espiritual do que os outros. Segundo, não ore a Deus, ore a Deus. Pelo contrário, ore a Deus em secreto. Significa busque intimidade e comunhão com Ele. Terceiro, não precisa ficar usando de repetições sem sentido. Não é pelo muito falar que Deus vai te ouvir. Esse é outro ponto que tem gerado muita controvérsia. O que é vã repetições? Alguns acham que é a pessoa ficar respondendo ou falando aleluia, aleluia, aleluia. Isso é vã repetição? Não. Já vou frisar, não é isso. Outros acham que vã repetição é você ficar com o mesmo pedido vários dias. Isso é vã repetição? Também não. Não se trata disso. O Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: e orando, ou seja, no momento que você estiver em oração, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. A vã repetição aqui, semelhante a fazer as orações públicas, elas têm a mesma conotação. No caso da oração pública, de serem vistos pelos homens, esse é o erro. No caso da vã repetição, o grande erro combatido por Jesus aqui é um só: é você achar que porque está repetindo, Deus vai te ouvir. Você achar que porque fulano repetiu 500 vezes, se eu fizer 500 vezes, Deus vai me atender. A vã repetição não está relacionada a palavras, mas está relacionada à atitude. Por exemplo, se você está na oração, você na tua intimidade com Deus, e você quiser falar, Deus, eu te amo 500 vezes, é vã repetição ou não? Depende da tua atitude. Não vai depender do meu critério de julgamento, mas do que está no teu coração. Se no teu coração você acha que por repetir 500 vezes Ele vai achar que você o ama mais, você está errado. Mas se no teu coração você repetir 500 vezes porque você quer adorar a Deus desse modo, tudo bem. Perceba, irmãos, que os critérios de uma oração conforme ensinou Jesus são mais norteadores do que delimitadores. Eles mais te dão um caminho a seguir do que regrinhas específicas. Sabe por quê? Porque o nosso Deus quer que você tenha intimidade com Ele. E a intimidade se constrói. A intimidade ela é fruto de um coração que deseja buscar o Senhor. A intimidade do Senhor, conforme diz a palavra, é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Quando eu e você queremos buscar a Deus, nós temos que ter as atitudes corretas. E as atitudes corretas, eu tenho que sondar primeiro o meu coração. Eu já relatei para vocês, e me envergonho disso. Logo, não é um testemunho, é um testemunho de uma vez que eu fui orar no lar, e ao sair daquele lugar, eu percebi que eu tinha orado por obrigação. Estava eu e minha esposa, e o Espírito Santo começou a me incomodar. Volta lá e ora de novo. Eu falei, mas Deus, eu já orei. Você não orou. É interessante que Deus é especialista em desvendar os nossos corações. E às vezes escancarar o pecado que está lá dentro. E um dos pecados que nós podemos cometer é fazer oração por obrigação. Não que você não tenha o dever de orar, mas você fazer uma oração para cumprir um ritual religioso, onde você ora de si para si mesmo, tipo aquele fariseu.
E incomodado pelo Espírito Santo, conversei com a minha esposa, falei, tem que voltar lá. Por quê? Tem que orar de novo. E a vergonha de pedir para orar de novo. Ali Deus teve que morrer, né? Mas graças a Deus que eu me submeti à disciplina de Deus. E voltei naquele lá. A irmãzinha estava cometida de uma enfermidade. Conversei com ela, falei, irmã, você me perdoa. Eu orei por obrigação. Eu não orei de coração como deveria. Falou, não, que isso, pastor? Eu posso orar de novo? Pode, é lógico, pastor. Coração não tem demais. Eu orei novamente. Passou um tempo. Depois fiquei sabendo que Deus tinha curado aquela irmã. E se eu não ouvisse a voz de Deus? E se eu não obedecesse a voz de Deus? Mas a oração não foi a mesma? Irmãos, vou dizer um negócio, foi quase uma xerox do que eu tinha orado antes, do que eu orei depois. Foi igualzinho, mas a atitude foi diferente. A atitude foi diferente. E Deus, pela obra do Santo Espírito em mim, me incomodou a ter uma atitude correta. E me desvendou que não poucas vezes eu posso fazer algo simplesmente por um preceito religioso e não de coração. Então percebam de que o Deus Todo-Poderoso sabe o que a gente precisa. É interessante que nessa passagem Jesus vai desenvolvendo esse pensamento, essa orientação sobre a oração. Olha, não se preocupe com os outros te verem como espiritual, está claro isso. Segundo, ore ao teu Pai que vem em secreto, ou seja, busque comunhão pessoal com Deus. Aqui não tem nada a ver com quarto ou com lugar fechado. Depois ele mostra, não precisa usar de vãs repetições, como se isso fosse pressionar Deus. É lógico que a Bíblia Sagrada fala sobre perseverar na oração. A perseverança na oração não tem nada a ver com vãs repetições. Vamos dar um exemplo. A Bíblia diz orar sem cessar. A Bíblia diz que devemos orar pelos governantes, pelas autoridades, por todas as pessoas. Então, se você orar todos os dias por um amigo, por um parente, será vã repetição? Não, é lógico que não. Jesus está dizendo aqui da vã repetição é você achar que pelo muito falar que Deus vai te atender. Você achar que porque está repetindo, Deus é obrigado a te atender. Esse é o erro. Isso é que Jesus fala, não façam assim. Mas no final ele deixa um amparo muito gostoso para mim e para a tua vida. Não vos assemelheis, versículo 8, pois a eles, porque o vosso Pai sabe de que tens necessidade antes que lhe o peçais. Deus sabe o que você precisa. Se Ele sabe, por que Ele não dá? Por que Ele já não dá logo, em vez de esperar você pedir? É um raciocínio interessante. Muito interessante. Porque Jesus fala, teu Pai sabe o que você precisa. O raciocínio de alguns irmãos, se Ele já sabe, então eu não preciso pedir, é só esperar receber. Errado. Você pai, você mãe, nosso irmão Fábio aqui, nosso irmão Joelma, Murilinho já está ficando esperto, já está enunciando palavras, né? Tem coisa que você sabe que ele precisa, não é? Mas quando ele pede, não tem um tom diferente. É interessante que quando a Bíblia nos coloca Deus como um pai, é nesse sentido de relacionamento. Olha, você sabe que ele precisa e você supre o que ele precisa. Tanto é que tem coisa que ele nem pede e já está na mão, já está o cuidado. Mas tem coisa que ele pede e você vê que tem condição e atende. Uma diferença, Deus tem toda a condição. E às vezes Ele pode não atender naquele momento, porque aquilo não é para nós naquele momento, ou talvez não seja melhor para a nossa vida naquela circunstância. Porém, Ele é nosso Pai.
o nosso provedor, é aquele que cuida, é aquele que olha, é aquele que vê do céu e sabe socorrer a cada um dos seus filhinhos. Então, se Deus já sabe, por que orar, pastor? Ótima pergunta que talvez você já tenha ouvido ou que talvez você já tenha feito. E tem uma excelente resposta: porque Ele mandou. Se Deus não tivesse mandado orar, morreu a história aqui. Mas como Ele mandou, eu tenho já a resposta imediata. Se Deus já sabe por que orar, porque Ele mandou, resolvido. Porque Ele disse: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque o Senhor nos diz que o Pai é glorificado no Filho. Tudo que pedis em meu nome, ou seja, no nome de Jesus, o Pai é glorificado através do nome do Filho. De tal maneira que tudo aquilo que recebemos, só recebemos pela mediação única e exclusiva do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu devo ter a confiança de que, se Deus sabe de tudo, não tem nada que eu vou contar que seja segredo. Uma vez eu preguei isso aqui e vou repetir: você nunca vai pegar Deus de surpresa. Ó Deus, vou te contar um segredo. Senhor, eu pequei. Ele: ah, tá. Qual que era o segredo mesmo? Eu fico imaginando Deus, assim, com o bom humor que eu entendo que meu Deus tem, falando: qual que era o segredo mesmo? Mas o senhor sabe que eu pequei? Sei que você pecou. Mas Deus, o senhor não me impediu? É lógico que eu te impedi. Eu coloquei meu espírito em você. Ele falou para você não fazer. Ele falou para você sair fora. E mesmo assim você quis. Você pecou porque você quis, mas não porque eu não te dei condições de você vencer. Mas Deus, o senhor já sabe. Eu já sei. Mas Deus, o senhor me perdoa? Perdoa. Em nome do meu Filho Jesus, eu te perdoo. Eu acho lindo você poder chegar para um Deus que te conhece melhor do que você. Você chegar para Ele e falar o que precisa, não só o que quer. Não escolher o assunto, mas todo o assunto pode ser levado. Vamos dar um exemplo. Talvez você esteja enfrentando uma tentação muito grande. Tentação na área íntima, não sei. E você apresenta para Deus e fala: Senhor, eu estou com essa luta, me ajuda. O senhor sabe que eu estou passando essa luta? Eu gostaria muito que um dia você escutasse a voz audível de Deus: eu sei. Mas se você quiser escutar a palavra revelada, já fala: eu sei. Porque a palavra revelada diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento, quando me levanto, de longe sabe os meus pensamentos, sabe o meu caminhar. Para onde eu me fugirei da tua presença, Deus? Porque Deus conhece tudo. Então, ao apresentar essa causa para Deus, você fala: Deus, me ajuda. E Ele te ajuda. Te ajuda como? Te dando livramento, te dando força e capacidade para você cair fora. Eu vou explicar de novo, se você não entendeu. Se você está enfrentando uma tentação e apresenta para Deus pedindo força para vencer, Ele vai te dar força para vencer, para você cair fora. Não é para você ficar brincando com a tentação. Não é para você ficar zombando de Deus, dizendo: agora eu estou forte, agora eu posso brincar. Não pode. Ele vai te dar condições de você sair fora de situações que podem te levar para longe dele, para longe da comunhão com Ele. Por fim, amados irmãos, o que essa palavra de hoje revela ao meu coração e ao teu coração? A oração é mais simples do que a gente pensa, e mais profunda do que eu possa compreender. Por que ela é simples? Porque qualquer um pode orar. Qualquer um pode orar. Por que ela é profunda? Porque eu nunca vou entender totalmente a dimensão desse relacionamento.
onde eu falo com alguém que eu não vejo, e esse alguém que eu não vejo que está no céu, está também comigo, que é Senhor do universo e atende meu pedido, que é Senhor da minha vida e atende a você, cada um, ao mesmo tempo. Outra coisa esquisita, eu não posso deixar de falar isso. Pastor, vou orar de madrugada com a filha menor. Errado, meu irmão. Do outro lado do país já tem mais gente orando. Então tem filha do mesmo jeito. Não vai nesse raciocínio não, querido. Quando os irmãos procuram orar de madrugada, é porque é o horário melhor para eles. Não é que nesse horário tem mais poder. Isso aí é o modismo dos crentes. Para com isso. Não tem nenhum lugar na Bíblia que diz só de manhã a tua oração vai ser ouvida. Mas não tem passagem que logo de manhã apresenta o Senhor em minha oração? Tem. Mas tem momentos que a gente orar à tarde também e orar à noite. De modo que não há esse ritual específico. Se você quer levantar às 4 para orar, levante e ore. Mas não ache que porque a filha é menor. Porque para o nosso Deus nunca vai ter filho. Para o nosso Deus nunca vai estar congestionado a linha de acesso. Se todo mundo orar ao mesmo tempo, diversos pedidos, ele consegue acolher a todos ao mesmo tempo, responder a todos ao mesmo tempo. Isso que é ter todo o poder, todo o conhecimento, está em toda parte. O que fazemos? O que devemos fazer então com isso? Relacione-se com esse Deus. Nós começamos o ano de 2015 aqui com um desafio. Um desafio de você planejar um crescimento espiritual. Você já fez isso? O Antônio e a Mari decidem. Nosso planejamento vai ser esse. Nosso planejamento espiritual. Crescimento na palavra e na oração. Eu decido fazer isso, para que eu avance, para que eu cresça na graça, no conhecimento, no relacionamento com esse Deus. Qual foi o último ano que você fez isso? Qual foi o último ano que você cumpriu isso? Eu fico triste quando passa anos e anos e o irmão ou a irmã continua com o mesmo procedimento, parece que não cresceu em nada na fé, continua lutando com os mesmos pecados, não buscou em Deus a vitória, continua com as mesmas atitudes erradas, porque não buscou a Deus na palavra e na oração para vencer. Ouviu a palavra no domingo, chegou na segunda, lançou no esquecimento. Consequentemente, não cresce. E o crente, quando não cresce, diminui. O crente não tem estabilidade. Se ele não cresce, ele diminui. Porque o mundo e as circunstâncias vão enredando ele para longe. Eu lanço o desafio de você orar. Só que não sou eu não, é a palavra de Deus. Olha, é interessante que na sequência o Senhor Jesus Cristo vai dar um exemplo de oração, o Pai Nosso. E eu já disse aqui e repito, a oração do Pai Nosso é um modelo que eu posso seguir, mas também palavras que eu posso repetir. E ela só vai ser vã repetição se o meu coração estiver desfocado. Mas se o meu coração estiver focado, nunca vai ser em vão repetir a oração do Pai Nosso. E como eu mesmo professei aqui, tem vários dias que eu oro o Pai Nosso. Oro, e não somente recito. E parece que cada palavra tem um peso forte ao mencionar. E começa com Pai Nosso que estás nos céus. O que significa isso? Ele não é só meu Pai, é o Pai de todos os meus irmãos. Ele é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Pai que é ilimitado no seu poder, na sua graça, na sua grandeza, que está nos céus e que mesmo estando nos céus, me escuta. Quando eu paro para refletir sobre toda a dimensão do Pai Nosso, daria para nós conversarmos aqui pelo menos um ano inteiro, só nessa oração.
de analisarmos na Bíblia o que significa pai e o que significa ter Deus como seu pai. Então, apesar de curta essa oração, ela não é simples, ela não é simplista, desculpe. Ela é simples no conteúdo, mas não é simplista na sua essência. A essência dela é muito profunda, se você for parar para pensar em cada ponto. Mas chega numa circunstância no versículo 14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. A falta de perdão para os outros também bloqueia perdão para você. Você quer que Deus te perdoe, mas você não perdoa quem te ofendeu. Você quer que Deus te dê nova chance, mas você não dá nova chance para ninguém. Percebam como uma oração muito profunda, uma oração com um significado muito forte. Então eu gostaria, meus irmãos, de desafiar vocês, que esse ano 2015, você fizesse um planejamento de crescer na fé, fizesse um planejamento de conhecer mais as Escrituras Sagradas, fizesse um planejamento de dedicar mais momentos de intimidade com Deus. Não estou falando se é 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto, 1 hora. Não é pelo tempo, mas pelo momento que você se dispõe a estar com Ele. Por quê? Porque sem a oração e sem a palavra, a tua vida não irá avante na vontade de Deus. Nós temos lançado o desafio aqui também de aqueles irmãos que quiserem ler a Bíblia inteira esse ano. Pelo menos todo ano eu enfatizo isso. Nós vamos já no domingo que vem, ou se quiser ainda essa semana eu te envio um plano de leitura da Bíblia, onde você vai riscando, li Gênesis, li Mateus, vai marcando, é um cronograma só para te ajudar. Você acha isso em diversos sites, você acha isso em diversos lugares, mas se você não tem, a gente vai te arranjar um, de modo que você possa fazer um planejamento de ler a Bíblia inteira esse ano. Se você for dedicar por dia, dá em torno de 20 minutos por dia. Então reserva aí meia hora por dia para a palavra de Deus e para a oração. E repare o crescimento que você vai ter na fé, o crescimento que você vai ter no conhecimento do Senhor, o quanto isso vai fazer diferença na tua vida. E assim, meus irmãos, a gente tendo aprendido na palavra de Deus como orar, a gente possa agora viver. Lembrando de que Deus quer que a gente fale com Ele. Falar com Ele é uma grande bênção que Ele nos deu. É um privilégio. E é um privilégio para desfrutar de comunhão, desfrutar da presença. Antes que eu me esqueça, estava pulando um assunto, mas eu acho necessário tratar também. Pastor, e se eu não sentir vontade de orar? Pastor, eu não sinto vontade de orar. É aí a hora que você mais precisa de orar. Porque oração na Bíblia não é um sentimento, é um mandamento. Eu não devo orar só porque eu sinto, eu devo orar porque eu preciso. Eu não devo orar só quando eu me sinto fraco, mas eu devo orar até mesmo quando eu estou me distanciando de Deus, pedindo misericórdia. Você quer ver uma oração que eu sei que Deus atende? Tenho certeza que Deus atende. É quando você está em luta, está fraco, está se afastando e você clama: Jesus, me ajuda. Só isso. Eu tenho certeza que Ele ouve. Certeza. E eu tenho certeza que Ele vai te ajudar, te dando livramento. Aí cumpre você cair fora. Cumpre você sair do abismo. Também, nesse momento de oração, pode acontecer fenômenos espirituais? Pode. Pode. E fenômenos não são regra.
Manifestação não é regra. Deus pode se manifestar especialmente no momento de oração para a Manuela e de outra forma muito especial para o André. E os dois de forma muito especial, mas singular para cada um. Mas nós percebemos que muitas vezes na Bíblia Deus falou durante os momentos de oração. Muitas vezes na Bíblia Sagrada. Não que isso venha a tornar uma regra, Deus falar só no momento de oração, mas podemos observar que várias vezes no momento de oração Deus decidiu conversar com aqueles que estavam orando. Deus decidiu falar com eles, falar com o seu povo querido, com seus filhos amados. E uma das coisas que eu acho mais linda que Deus fala é: filho, eu te remi, eu te comprei, eu te chamei pelo nome. Eu acho lindo demais ver que a palavra de Deus me revela isso. E eu posso ouvir isso nas orações porque a palavra de Deus me fala que Deus me ama. Em Cristo Jesus, Ele me amou intensamente. Em Cristo Jesus, Ele disse: nunca te deixarei. Em Cristo Jesus, Ele falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Cristo Jesus, eu posso ter a certeza que sou mais do que vencedor. Em Cristo Jesus, eu posso ter a certeza de que nem espada, nem fome, nem principado, nem poderes, nem alturas, nem potestades, nem coisas do presente, nem coisas do porvir poderão me separar desse grande amor. Ou seja, eu estou respaldado pela palavra do meu Deus, a palavra do meu Pai, que me diz que eu vou vencer, e que Ele me quer vencedor, e que eu vou triunfar em nome do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja na tua vida, que você, pelo poder do Senhor Jesus, venha vencer. Lembrando, novamente, não é pelo muito falar, não procure aparentar uma coisa que você não é, mas dedique de coração a Deus. A tua atitude com Deus é que Ele vai estar observando. Não importa se o meu irmão acha que eu oro bonito ou se eu oro feio, importa é que eu estou fazendo de coração para Deus. Amém? Vamos orar, fique em pé. Senhor Deus, em primeiro lugar te pedimos perdão pelas vezes que oramos de nós para nós mesmos. Quantas vezes simplesmente cumprimos um ritual religioso. Oh Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia quando o nosso coração nos engana e acha que a nossa espiritualidade é mais forte pelo tanto que oramos. Ou ainda, meu Deus, e julgamos que somos mais espirituais do que os outros que oram menos. Misericórdia, Pai, misericórdia. Nós queremos te buscar, Deus. Nós queremos a tua presença e queremos te adorar conforme o Senhor ensina. Por isso te pedimos, Deus, perdoa o teu povo, perdoa teus filhos e filhas que nessa hora clamam a tua misericórdia. Também prepara o nosso coração para a ceia do Senhor. Nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, simbolicamente representado no pão e no suco de uva. Mas, meu Deus, não deixa que sejamos negligentes nessa grata memória que devemos ter. Por isso, nos ajude, Deus, e pedimos agora que nos purifique para que possamos participar com dignidade, com a tua bênção deste ato solene. Louvado seja teu nome por cada vida que aqui está. Assim oramos e agradecemos em Cristo. Amém. Descendar, irmãos, vamos participar.